Salve, salve, meus amigos. Vamos falar de São Paulo um pouquinho, né? É difícil falar de São Paulo, a gente tá até falando pouco, né? Só nos pós-jogos aí que a situação cada vez é mais desanimadora. O São Paulo entra num ciclo aí que a gente não sabe se vai sair. Eu acredito que o São Paulo não saia dessa, não. Já desiludi faz tempo de reconstrução na mão de quem tá, as pessoas que estão lá, tudo que vem sendo feito. Hoje até a torcida é dividida, né? É brigada. Então é muito difícil do São Paulo se reconstruir. É o que eu penso, né? Eu já há 5 anos que a gente tá aqui no YouTube, eu já acordei pra vida e sei como funciona muitas coisas, né? Então tá complicado. Porém, né? Depois de muito tempo, muitos anos, amanhã tem um protesto, né? Amanhã tem um protesto convocado pela principal organizada do nosso tricolor. Protesto esse que será um pouquinho antes do jogo contra o Ceará, um protesto na segunda-feira, às 18 horas. Convocados todo mundo, jornalistas, YouTubes, blogueiros, youtubers, né, que setor, gostam de falar muito, é, que a organizada não cobra, todos convocados para o protesto contra o contra Casar. Casares, Belmonte, Belmonte, Rui Rui Costa, Costa, Chapecó, Murici, preparação física de merda, contra DM todo mundo. de merda, né, e muitas das coisas. Você vai, Chiquinho? Lógico que não. Primeiramente, galera, salve, salve. Só queria fazer um questionamento em questão de mim, do Chiquinho. Mano, será que ninguém que bolou esse protesto conhece São Paulo? Primeiro ele precisa saber se ele conhece a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Um trabalhador, como que ele vai sair do seu serviço 18 horas ou 5 horas e ir pro CT? Não é Primeiro pro horário. CT, é pro Morumbi, Pro né? Morumbi, pro Morumbi. Não tem condições. É muito difícil. Tá? Então, assim, não há mínima condições para um trabalhador, uma pessoa comum. Bato palma para quem for, digno, mas assim, é muito fácil para pessoas que têm facilidade, que não estão trabalhando, que têm sua vida mais tranquila. Mas o torcedor comum, que trabalha no escritório, que trabalha em empresas, que trabalha em firmas, uns que estão na Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, mano, é quase impossível o cara conseguir trabalho E vai lá protestar e no outro dia tem a sua rotina não também, tem né? condições. É uma coisa que É. não dá. E também, galera, é o seguinte: a cobrança, para mim, nesse certo ponto, eu vou ser sincero, eu vou falar aqui, para mim é uma cortina de fumaça. Porque, sabe, dá uma preocupação agora, porque já está se rodando também na mídia social que parte da torcida, a torcida comum, a parte da torcida, ela está chamando agora o Morumbi Zero. Então, a partir do momento que você faz um protesto lá, você leva o torcedor para lá. Por quê? Para tentar dar amenizada na situação crítica que tá. Porque realmente, para mim, nós chegamos no fundo do poço. Essa história não está hoje, essa história vem já de anos. E de anos são os mesmos mandatários, os mesmos mamadores, os mesmos que vão ficar sempre lá dentro, ninguém tira. E é um protesto que a gente sabe no que vai dar, vai ser sempre os mesmos. Infelizmente, isso tinha que ser cobrado um pouco antes. Depois que o leite derramou, não adianta você desligar o fogo. Concorda comigo? Não adianta você desligar o fogo depois que o leite derramou. Ah, vamos fazer um protesto agora que a gente tem que pensar no Campeonato Brasileiro agora. Depois que o ano foi jogado fora, o ano foi perdido. Aí tá, então agora é meio complicado. Isso eu eu concordo com o protesto, mas não participo, não vou principalmente por quem puxa esse protesto, né? Torcida organizada aí que sempre teria que ser a linha de frente da torcida para cobrança, porque torcida foi feita para apoiar, mas torcida também foi feita para cobrar. E quando você tem uma organizada, não tô falando de X ou Y. Quando você consegue organizar mais torcedores de uma maneira mais fácil do que vir aqui na internet, ou um torcedor que mal se conhece e lá, seria mais fácil. Porém, isso, desde a chegada do Casares, dormiu essa cobrança, né? Então, durante esse período do Casares, a gente foi vendo uns passando pano, muita gente, não só de organizado, mas muitos jornalistas criando esse vínculo com a diretoria em benefício próprio, né? Para ganhar uma entrevistadinha dali,
benefício, poder visitar o CT, ir lá ficar gravando no estádio, né? E enquanto isso, informações, enquanto informações isso, em primeira mão. ninguém foi cobrando Não. a diretoria assim como deveria se cobrar. Lembro muito bem que em 2023, cara, quando o São Paulo, uma pequena melhora ali, ganha a Copa do Brasil, cria esse atrito que é a torcida, foi o líder da torcida aí, principalmente atacando os youtubers, como Barolo, Velho. Cada um tem a sua maneira de reagir após a derrota do São Paulo, né? Que esses caras são mal pro São Paulo e isso aí sempre foi atacado. Caras que sempre cobraram a diretoria, que sempre vieram aqui e falaram de tudo que há errado no São Paulo. Que nem o Chiquinho falou, agora que o Leite de Amor, não adianta, o mandato do Casares já tá acabando. Deveria ter sido cobrado desde o primeiro momento que ele assumiu a fazer uma gestão séria, transparente, né? Não vim com desculpinha que, esse ano é difícil, tem que entender a torcida que conduz e não sei o quê. Eu tô falando só da organizada, não. Muitos jornalistas também, né? Que mamaram durante o mandato todo do Casares e passaram o pano e agora tá escancarado tudo isso aí. Então, cara, eu particularmente, eu não alinho, não consumo nada, e eu não sou besta, de todo mundo que teve privilégios durante esse mandato do Casares. Quem falou mal, quem é por exemplo, o maior blogueiro do São Paulo, aqui que vem e faz pós-jogo, é o Barolo. Você não vê o Barolo em camarote, não sei se é convocado, mas você não vê. Não vê em participaçãozinha com o jogador. Ao contrário, já vi várias vezes ele falar que ele foi barrado. Ameaçado, barrado, e muitos são assim. Você não vê quando vai ter reunião com os jogadores, no São Paulo tá numa fase ruim, vai lá organizada. Mas quem é o porta-voz do outro lado da torcida, não vai. Ninguém tem uma coletiva com o Casares, ninguém tem uma entrevista ali com o Casares para realmente falar o que o torcedor quer, perguntar o que o torcedor quer. Então, a torcida do São Paulo se dividiu, cara. Foi dividida. Só que agora, um lado tá indo pro outro, você entendeu? Aquele lado que sempre, não, esses caras aí só critica, lucra com a derrota do São Paulo, tá indo pro outro, vendo o real problema. Essa é a verdade. Então, cara, só que quando parte de um protesto desse, se for sério, se for chamado, não é só convocação, tipo assim, você, blogueiro, sabe? Tipo assim, querendo mesmo assim dividir o negócio, enquanto todo mundo não se unir em prol do São Paulo, né, de interesse, né, de raio que parte que seja, em prol do São Paulo, eu particularmente procuro não me alinhar com essa ala. Não tô falando nem só de organizada, não. Tem muito programinha, muito blogueirinho, muito jornalistinha, influencerzinho, que ficou esse mandato todo mamando, tendo privilégios por benefícios. Por privilégios e benefícios. Por privilégios e benefícios. Agora, eu concordo todas as pautas que estão sendo lá. Tem que realmente ter uma reforma no estatuto, mudar o torcedor estatuto, poder votar, tirar esses conselheiros de lá, esses caras que acabaram com o São Paulo Futebol Clube de lá. Tem que mudar tudo. Departamento médico, porque não é de agora. Agora faltou todo mundo num jogo importante, mas não é de agora. O ano passado também ocorreu, o ano retrasado também ocorreu. Há anos isso aí vem ocorrendo. E aí, quem são os funcionários do Departamento Médico de São Paulo? Casares vai vir, vai dar uma entrevista, vai chamar os verdadeiros, por exemplo, blogueiros, youtubers, seja lá o que for, que vai fazer essas perguntas para ele. Quem são? São funcionários devidamente qualificados, não tem parentesco com conselheiros, com alguém próximo do São Paulo, do departamento médico, certo? E outra coisa também no meu pensamento, em questão do protesto, esse é um protesto, tudo bem, é um direito de todo mundo fazer, mas é um protesto, como você fala, em frente a um estádio, onde não vai ter ninguém. Não muda nada. Você acha que o Casares vai estar lá na porta amanhã ouvindo? Você acha que Belmonte vai estar lá na porta ouvindo? Não. Então, o que o torcedor comum pode fazer, para mim, é dois protestos. Ou dentro do estádio, ficar só vaiando e xingando e reclamando do Casares Belmonte, ou estádio vazio, da torcida comum. Infelizmente, mexe com a instituição financeira, mexe, mas vai como alguns aí, vários grupos eu conversando,
pô, mas você, Chiquinho, você acha que você é a favor do boicote? Falei, não em todos os jogos, em algum como protesto, mas aí vai prejudicar a instituição e vai dar para os caras, como diz, A muleta, a justificativa, a muleta de eles pegarem empréstimo, de falar que agora tem que vender os moleques baratos porque diminuiu a receita. Mas os caras estão fazendo isso com a receita. Com o Morumbi há anos lotado, São Paulo batendo recorde de bilheteria, eles estão pegando 3, 4 empréstimos assim, brincando, rápido, tão endividado cada dia mais, vendendo os moleques. Então isso não muda. Porque, na verdade, cara, essa diretoria, já todos, tá? Conselheiros, estão mínimo lixando para a torcida. Mínimo lixando. Agora, se você fizer um protesto e falar assim, ó, queria convocar os YouTube, jornalistas, os setoristas, os blogueirinhos. Todos em prol de São Paulo. Nós vamos no CT da Barra Funda. Vamos esquecer. Nós vamos no CT da Barra Funda e vamos ter uma conversa com o senhor Casares, com o senhor Belmonte, com os jogadores. Aí é diferente. Sim. Com direito de a gente perguntar. Não aquelas entrevistas que o Casares dá para alguns setoristas, não estou desmerecendo eles, mas que a pergunta pode ser claramente marcada, carta marcada. Ó, essa pergunta você pode fazer, essa não. Porque você vê a entrevista do Casado que quando o entrevistador ou a entrevistadora ali faz a pergunta, ele fala, nossa, que maravilha, oportuna essa pergunta, já estava pensando nela. Resposta, já tudo agendado. Essa é fácil. Eu quero ir lá e perguntar para o Casares como que ele conseguiu fazer toda essa dívida de 400 para mais de 1 bilhão, que vai dar mais de 1 bilhão com certeza. Perguntar como que pode ter um departamento médico onde um jogador que bate o joelho, ele não rompeu ligamentos, ele bate o joelho e chega a ficar 6 meses sem jogar. É essas coisas que a gente perguntar, que não tem transparência, ninguém fala nada. Quero perguntar como que ele consegue, qual é o scout de São Paulo que vai lá e olhar e pega jogadores aposentados para substituir moleques de 18 anos, achando que esses caras vão retribuir em campo. Essas perguntas. Mas a gente quer falar cara a cara. Mas a gente não pode. Então esse tipo de protesto que vai ter amanhã, na segunda-feira amanhã, em frente ao Morumbi, não vai ter Belmonte, não vai ter Rui Costa, não vai ter Chapecó, não vai ter Casares. A única coisa que vai ter é uns torcedores fazendo protesto. É capaz, né? Porque tem até relatos aí que toda vez, não foi assim, não é a primeira nem a segunda, que até houve confusão aí, né? De torcida X com torcida comum aí que vai protestar. Mas, cara, eu vou ser sincero, eu não acredito em reconstrução. Enquanto a torcida do São Paulo não se unir, a organizada que é forte e hoje, a de internet que é forte, por um lado só, em prol do São Paulo, sem poder, sem benefício, sem nada, só pela reconstrução do São Paulo, aí sim eu acredito que vai acontecer. Agora, enquanto tiver dividido, enquanto deixarem o poder na mão desses caras, sabe por quê? Porque se quisesse reconstrução, 2023, a gente ganhou a Copa do Brasil. Acabou a seca, faltou o único título. Então agora vamos reconstruir. Você diminui a receita, você começa, né? Aumentou os de patrocínio, começa a trabalhar a dívida. Mas não, você vai lá, traz jogadores ganhando 3, 1 milhão, 2 milhões, manda a molecada embora. Então, cara, é a minha única. Departamento médico de merda. O Mirassol pegou a venda do Luiz Araújo e fez um super CT. Olha onde o time tá hoje. Porque a gente sabe que hoje o futebol não é só técnico, precisa de um super CT. Não é à toa que o Palmeiras tem o resultado que tem. Olha os vídeos sobre a infraestrutura do Palmeiras. Olha a do Flamengo. Então, se você quisesse mesmo ter reconstruído o São Paulo, você, em vez de investir em um jogador que era uma sorte, pode entregar como não pode entregar. Você reformularia, contrataria profissionais de qualidade, equipamentos de qualidade, para o São Paulo já começar a sair ganhando na frente no físico. Mas também tem outra coisa. A gente tem que entender também que o CT de outros clubes é profissional. A questão do São Paulo, eu não vou falar nem que dizer é um Refis Plus. O Refis pode ser Plus. Mas eu quero saber quem está trabalhando lá. Trabalha lá amigos de conselheiros? Não, mas parentes? Não é... Eu quero saber se são profissionais qualificados. Não é plus, os equipamentos não são dos tops de igual. E o resto, mas é por conchavo? Com certeza.
É conchavos. É Ô. que nem agora está correndo notícias aí da venda de cutia, É. e aí fica naquela de vota a favor, vota contra. Ah, mas se você votar contra, você é retalhado. Você pode perder o seu cargo, você pode ser mandado embora. Mas se você votar a favor, nós se abraça aqui, mão, e vamos seguir para frente. Outra Não, coisa, cara, é fazer o orçamento previsto em venda de jogador da base. Se o São Paulo tivesse alinhado e falado, fazer um orçamento anual, onde o seu gasto, pelo menos com o time, não dependa da venda de jogadores, porque não tem lógica você não fazer isso. Não tem. A venda de jogador deveria ser um plus para aumentar o seu orçamento. É. Não, fazem um orçamento em cima da venda de jogador. Então, o São Paulo gastam o que não tem, Contando com a venda. contando com a venda. Quando não vende, atrapalha. E quando, para no Atrapalhou, desespero, para vendeu. não dar um rombo Barato. novamente num ano e passar mais uma vergonha, né? Como um incompetente na frente do clube, vendem a molecada barato para cobrir rombo, igual foi esse ano. Então, hoje, quando você olha, você fala assim: Henrique Carmo, daqui 2, 3 anos, poderia render no São Paulo. Tipo assim, nesse período, 3 anos, e vender depois para fora. Lucas Ferreira, Matheus Alves, jogadores que. William Gomes, jogadores que não prestam pro São Paulo, mas prestou para Porto, prestou para CSK, muitos times lá de fora interessados. Então, tudo errado. Eu não acredito nessa reconstrução enquanto tiver esses caras lá que não tem a mínima capacidade. E eu tenho um ponto de erro de planejamento aí, como você falou. Se o São Paulo tem uma arrecadação de 1 bilhão, vamos trabalhar em cima da arrecadação de 1 bilhão. Ah, mas tem dívidas. Mas as dívidas quem fizeram foi eles. Não foram dívidas que tomaram calotes. Não. São dívidas que erro de planejamento, erros grotescos. E aí você de contratações bizarras, e como o Vitor falou, é uma coisa real isso. Você faz um orçamento contando com a venda de jogadores, que está totalmente errado. Só que você vende jogadores por dinheiro de pinga, na minha consideração, dinheiro de pinga, dinheiro, como os caras falam, a preço de banana. Só que você vai lá e contrata jogadores que não entregaram em campo que a gente pensava que ia entregar, porque eu sei que é uma aposta, mas jogadores que já com uma idade avançada que não vão te dar retorno financeiro mais. Então eles têm que te dar retorno em campo e não estão dando esse retorno em campo. Próprio Oscar, próprio Lucas, agora os que vieram agora, eles não têm culpa. Os que vieram agora, certo? Só que tem um agravante nisso. Essa é o que eu falo, que o erro administrativo para mim foi o agravante, foi isso. Você vai renova lá com o Rafael, sem necessidade de renovar. Você vai lá e renova com o Luiz Gustavo na época. Você renova com um monte de jogadores que quando chegar o ano que vem, você não tem moleque da base para subir. Você não tem dinheiro para investir. Você é obrigado a ficar com esses jogadores, porque hoje eu não tenho como rescindir, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Você entendeu? Então, na verdade, afundaram o São Paulo. Afundaram o São Paulo. E eu vou ser sincero para você, eu não acredito que o São Paulo saia dessa situação, porque quem vem assumir o lugar do Casares são da mesma linhagem, estão sentados lá, estão assinando toda a documentação de empréstimo, tudo que ele está fazendo, estão assinando, tá? Eu não sou eu, tá lá, pode ir na página do nosso blogueirinho do Casares, que ele tá conversando com um cara da Social, e o cara da Social fala para ele, tá feito bonito, a reforma, tal. E falou, então, tá sendo feito, né, Casares? Tudo aquilo que nós conversamos antes da sua eleição. Entendeu? Então aí eu vou falar para você o seguinte, o que acontece? Não vai ter mudança, eu não acredito em mudança no São Paulo. Enquanto continuar nesse estilo de politicagem, em vários conselheiros vitalícios, eu não acredito em falta de profissionalismo. Então, a tendência do São Paulo é uma só. Virar SAF, vender o São Paulo. Eu sei que muita gente é contra, eu também, mas não tem outro. A não ser que alguém com muito dinheiro assuma a presidência do São Paulo e mude e coloque dinheiro do próprio bolso, né? Mas eu acho muito difícil isso aí. Tanto que uns não querem deixar outras pessoas tomarem o poder, porque, né, o poder é mais importante que o São Paulo Futebol Clube, e nem sei se tem esse cara com tanto dinheiro assim para ajudar o São Paulo. Mesmo hoje sai a cortina de fumaça, não sei nem se é verdade ou não, que aquele cara que intermediou a contratação do Ancelotti pro Brasil é torcedor do clube e quer investidores no São Paulo. Mas, vamos ser sinceros, cortina de fumaça. Nem sei da onde surge essas porra aí, cara. Essa é a verdade. Hoje em dia essas páginas também vai tomar banho. Então, o que a gente tem que acordar para a vida é que dificilmente São Paulo será reconstruído na mão disso aí. Torcida,
A gente pode mudar o São Paulo, mas só quando todo mundo for em prol São Paulo, não em prol a sua imagem, em prol a benefício, em prol qualquer coisa que seja. Aí sim acho que a gente consegue ter uma voz maior e consegue mudar o São Paulo, né? E eu vou dizer pra vocês, cara, é difícil. A gente é torcedor, a gente quer, sonha com mudanças, sonha com expectativas de melhoras, mas quando você olha tudo que está sendo feito, não tem Tem que condições. acordar pra vida, né? Tem que acordar para a realidade e ver, nós somos um clube falido, à beira da falência, ou já faliu total, com administradores horrorosos, péssimos, péssimos, que os caras, qualquer coisa, só querem ver dinheiro na frente para amanhã tentar dizer, ó, terminamos com superávit de R$ 1. Eles querem isso. É a realidade. E, Então né? dane-se o que faz. E não Fechou? pensa no torcedor, não. É isso. Amanhã tem São Paulo e Ceará. A gente não vai nem falar muito desse jogo, porque eu, pra ser sincero, com futebol, pra mim, até o São passar esse luto após essa eliminação aí, que era um sonho, né, nosso de Libertadores, é complicado, né? Mas vamos ver. Espero que o São Paulo pelo menos conquiste 3 pontos. Tem que estar na próxima Libertadores. Falido ou não, São Paulo tem que É. ficar nas competições, né? Fechou? Tamo junto, é nóis. Não esqueça de se inscrever no canal, Chiquinho, deixa o like, comenta aí. Até o próximo vídeo.